Bem, quais são as principais indicações, então, de se fazer uma avaliação da força muscular periférica? Principais se incluem, então, avaliar as disfunções dos pacientes, diagnosticar a presença de fraqueza muscular, porque se a gente diagnosticar isso, a gente vai ter que treinar esses indivíduos para que eles voltem a ter uma força muscular normal, ou pelo menos próxima do normal. Indicar a necessidade de reabilitação do paciente. Então, é através desse tipo de avaliação que a gente consegue fazer, né, e falar com o paciente para que ele consiga fazer uma reabilitação adequada, prescrever exercícios em programas de reabilitação e treinamento físico. Então, quando vocês vão na academia, por exemplo, se exercitar, o ideal é que vocês passem por uma avaliação de força muscular periférica antes de começar a fazer os exercícios, porque aí você sabe exatamente a carga com que você vai iniciar. Você não pode chegar lá e começar a fazer o exercício, pensando que vocês vão conseguir fazer uma carga X. Por exemplo, não posso chegar lá na academia e falar, eu vou começar a treinar com 10 quilos no bíceps braquial, por exemplo. Por quê? Porque se eu não fizer uma avaliação antes, eu vou, eu posso estar prescrevendo treinamento para o meu paciente de maneira incorreta. Ou seja, eu posso subtreinar o paciente e ele não vai ter a melhora com que ele poderia ter, ou eu posso supertreinar, né? Então ele pode lesionar o paciente, que é ainda pior do que subtreinar. Além disso, a gente pode detectar mudanças após intervenções clínicas. Então, vamos supor, o médico encaminha para fisioterapia para poder ganhar força muscular periférica. A gente vai fazer uma avaliação muscular antes, faz o treinamento e faz uma avaliação muscular periférica após essa intervenção. E aí a gente vai conseguir, muito provavelmente, ter um resultado e vai conseguir detectar se houve ou não mudança após o tratamento proposto. Além disso, avaliar o prognóstico do paciente. Então, muitos de vocês não vão trabalhar com pacientes que têm prognóstico ruim, mas uma parte de vocês vai acabar atendendo esses tipos de indivíduos. E quando vocês chegarem para avaliar esses indivíduos, vocês vão perceber que esse paciente vai ter um prognóstico ruim apenas baseado na força muscular periférica. Então, quando aquele paciente que é muito fraco, né, não consegue quase que levantar o braço sozinho, esse paciente ele tem um prognóstico bastante debilitado. Claro que eu estou exagerando aqui, né, e que vai depender muito da condição clínica de cada paciente, mas, num geral, quanto pior a força muscular periférica do indivíduo, piores são as chances também do paciente sobreviver no longo prazo. Quando que a gente não deve fazer uma avaliação da força muscular periférica, né? Quais são as principais contraindicações? Quando o indivíduo apresenta muita dor no membro a ser avaliado, então, por exemplo, você vai avaliar flexores de joelho, a musculatura lá de isquiotibiais, por exemplo. Se o paciente estiver apresentando muita dor naquele membro, vocês não vão ficar fazendo avaliação da força muscular periférica. O ideal é esperar essa dor álgica, perdão, esse quadro álgico passar, e aí vocês fazem, então, a avaliação do membro após a cessação da algia do indivíduo. Quando o paciente tem uma limitação severa da amplitude articular, como por exemplo uma artrodese, né? Então o paciente tem uma limitação articular muito grande que você não vai conseguir fazer a extensão completa, a flexão completa, então muitas vezes vai ficar bem prejudicado a avaliação da força muscular periférica nesses casos e aí a gente pode contraindicar. Uma lesão muscular aguda, certo? Então aquele paciente, ou aquele atleta que teve um estiramento ou teve uma contratura muito grande, a gente evita de fazer, pelo menos nos primeiros dias ali, a avaliação devido a essa lesão muscular aguda, certo? Então a gente espera o paciente recuperar um pouco para fazer as avaliações, porque caso contrário a gente pode piorar a condição clínica do indivíduo. Se o paciente apresentou uma luxação aguda, obviamente a gente não vai fazer uma avaliação de força muscular periférica daquele membro que foi luxado, tá? Paciente com hipertensão arterial não controlada, então paciente que está lá com 200 por 130, né?
de pressão arterial? Esse paciente tem uma hipertensão não controlada. Se a gente for fazer uma avaliação de força muscular periférica, é perigoso esse paciente aumentar ainda mais essa hipertensão arterial e trazer consequências graves para o indivíduo. Problema discal agudo, como por exemplo uma lombalgia aguda, algum tipo de lesão na região, né, de coluna, a gente evita e não faz, né, a avaliação de força muscular periférica, certo? Fraturas não consolidadas, obviamente não vamos fazer uma avaliação de força muscular periférica daquele membro fraturado, tá? Ou pelo menos daquele pedaço que foi fraturado, não tem como fazer. E aí tem algumas contraindicações relativas, como por exemplo gravidez, epilepsia, aneurisma, principalmente de aorta, certo? Abdominal, aorta torácica, e problemas pulmonares ativos e cirurgias recentes. Então a gente evita também fazer avaliação de força muscular periférica nesses indivíduos. A avaliação da força muscular periférica, pessoal, ela tem alguns pontos fundamentais. Primeiro, que ela é muito dependente da voz de comando do avaliador. Então vocês vão observar que praticamente todos os métodos que a gente tem à nossa disposição vai depender da voz de comando do avaliador. Então o avaliador tem que ter uma voz de comando adequada, tem que falar claro, tem que dar um incentivo de maneira clara. Tá? Isso não quer dizer que o avaliador vai ficar gritando na orelha, né, no ouvido do paciente, tá? Para fazer o teste. Muitas vezes isso vai acontecer, você vai ter que pedir, né, falar de maneira bem vigorosa, bem alta, para o paciente fazer o teste. Porque é diferente você estimular o indivíduo falando normalmente. Então, por exemplo, vamos lá, seu João, pode empurrar aqui a minha mão agora. Vai lá, faz força. Isso, força, 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 deu. Isso é uma voz de comando. A outra voz de comando com muito mais vigor. Eu não vou falar tão alto aqui, porque senão vai ficar ruim para vocês, mas vocês poderiam falar, vamos lá, seu João, empurra minha mão com toda a sua força, vai lá. Força, 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 mais, 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 mais. Né? Deu, beleza. Então você vai tentando trabalhar com o paciente da melhor maneira possível. Isso é muito importante, é um ponto fundamental para avaliar a força muscular periférica. Outro ponto fundamental, posicionar corretamente o paciente. Então, o paciente tem que ficar posicionado de maneira correta. Porque se você posiciona o paciente torto, vamos supor, ele fica deitado ali ou semi-sentado, ou ele está rodado, enfim, está fazendo alguma compensação, você não vai avaliar a força muscular periférica de maneira adequada nesse indivíduo. Tem que ter uma padronização rigorosa do teste, tá? Então vocês precisam sempre fazer o teste da mesma maneira, independente do teste que você escolher para fazer, sempre tem que ser feito da mesma maneira. Porque se vocês fizerem de um jeito no começo, no pré-reabilitação, e fazer uma no pós-reabilitação, vocês não vão saber se a melhora que o paciente teve ou a piora que o paciente teve foi devido a erros na avaliação ou se foi devido ao próprio tratamento que vocês propuseram. Então tem que ter uma padronização rigorosa. Isso é ainda mais importante quando vocês pensam em pesquisa e quando tem mais de um indivíduo avaliando esse desfecho em outros pacientes. Então vamos supor, o paciente João vem para avaliar, eu vou lá e faço a avaliação de um jeito. O meu colega que vai reavaliar esse paciente, ele precisa fazer o teste exatamente da maneira que eu fiz. Porque senão pode dar diferença, e essa diferença pode ser pelo simples fato da avaliação ter sido realizada de maneira diferente entre os avaliadores. Isso vai adicionar um viés de avaliação que é péssimo para os estudos. Além disso, é importante a gente sempre utilizar os valores de força sustentado e não o de pico. Então, quando o paciente faz a força, a gente não vai utilizar o valor de pico, a gente vai pegar o valor que o paciente sustenta por pelo menos 1 a 3 segundos ali. Existem alguns métodos, pessoal, que avaliam a força muscular periférica de maneira indireta. Tá? Então, esses métodos são alguns métodos e testes funcionais. Tá? A gente tem aqui a figura da esquerda, o teste de sentar e levantar.
que é o sit to stand. Nós temos um teste que é o TUG, que é o teste da figura do meio, que é o Timed Up and Go. O paciente levanta, caminha por 3 metros, dá a volta num cone e se senta novamente. E um teste de membros superiores, como por exemplo o 6-Minute Pegboard and Ring Test, que é um teste da argola de 6 minutos. Cada um desses testes, pessoal, eles mantêm um link entre os músculos dos membros superiores e membros inferiores e as atividades de vida diária. Portanto, eles refletem a força muscular de um indivíduo. Mas isso não quer dizer que eles avaliam diretamente a força muscular periférica dos pacientes. Então, se um dia cair numa prova lá para vocês, dentre os métodos que avaliam força muscular periférica diretamente, podemos citar teste de sentar e levantar, TUG e teste da argola de 6 minutos? Não, não pode considerar. Mas eles mantêm uma boa relação com a força muscular periférica e, portanto, eles refletem bem a força tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Mas para fazer a avaliação de força muscular periférica, a gente tem alguns métodos principais. Esses métodos são diversos, tá? E inclui a avaliação, né, da aplicação através da escala MRC, a escala do Medical Research Council. Nós temos o teste bastante popular que é chamado de teste de uma repetição máxima, ou 1RM. Nós temos o teste que é feito a avaliação através do hand grip dinamômetro, tá? O dinamômetro de preensão palmar. Nós temos um outro dinamômetro que também avalia a força muscular periférica através de um dispositivo chamado microfet, onde a gente consegue segurar esse aparelho e posicionar no membro, no local que a gente vai fazer a avaliação e assim conseguir mensurar. E a gente tem a avaliação por célula de carga, que é uma metodologia que está sendo bastante utilizada, principalmente em pesquisa científica. A gente ainda tem algumas avaliações que dá para ser feitas em utilização do Biodex ou do Cybex, que são dois isocinéticos. E a gente tem uma avaliação do tipo de estimulação eletromagnética, ou também conhecida como TWIT. Então, nós temos todos esses tipos de avaliação à nossa disposição para avaliar esses indivíduos da força muscular periférica. Quando a gente fala da avaliação do Medical Research Council, a escala MRC, ela é a avaliação de força muscular periférica mais simples que existe. Por quê? Porque é um teste manual que varia, que usa essa escala MRC de 0 a 5, certo? Ele é muito utilizado na prática clínica. Por que que é muito utilizado na prática clínica? Porque para a gente fazer essa avaliação, a gente só precisa de posicionar o paciente de acordo com o grupo muscular a ser avaliado. E, além disso, esse é um método que a gente vai fazer ali 2 manobras para cada grupo muscular. Então, por exemplo, vamos fazer a avaliação de bíceps braquial. Posicionou o paciente, colocou a mão do terapeuta, né, ou do avaliador, fez as estabilizações adequadas e aí vamos solicitar força por parte do paciente. Fez essa avaliação de cada grupo muscular, é bem simples, porque esse teste é um teste barato, ele é rápido, ele é fácil de padronizar e ele não precisa familiarização por parte do indivíduo. Mas tem a contrapartida, porque ele é um teste subjetivo, ou seja, a minha avaliação pode ser diferente da avaliação de vocês, pelo simples fato de eu aplicar mais ou menos força que vocês no teste. Ele é um teste insensível, principalmente a valores acima de 3, que são valores contra a gravidade. Então a gente tem aqui a escalinha do MRC, que vai de 0 a 5. Como vocês podem perceber, a gente tem a pontuação 0 é a pior pontuação que o paciente pode ter, que é onde o paciente não tem nenhum tipo de contração muscular, então ele não faz nenhum tipo de movimento. A contração do tipo 1 é aquela tipo de fasciculação, né? Tem um traço de contração sem produzir movimento, então vai começar a tremer, fascicular o músculo do indivíduo. A pontuação 2 já acontece um movimento articular completo, mas tem que ter uma eliminação da
gravidade, tá? Do ponto 3 é movimento articular completo contra a gravidade, porém sem resistência adicional. O 4 seria movimento articular completo contra a gravidade e alguma resistência, então, por exemplo, o terapeuta resistindo. E a 5 seria uma força normal do músculo contra a gravidade e contra uma resistência, correto? Aqui a gente tem dois exemplos de avaliação de força muscular periférica, com o paciente sendo colocado, né, sentado, ou aqui em decúbito dorsal, por exemplo, para fazer a avaliação de grupos musculares específicos. Então, vocês souberem origem e inserção, ação do músculo e o posicionamento para fazer o teste, fica fácil de realizar esse tipo de avaliação.